Gente, bom dia. Estamos aqui com mais um podcast Pod Boys, com 2 convidados muito especiais. Que de verdade, gente, assim, aquece os nossos corações de tê-los aqui na nossa mesa, né, Lari, né, Maju? Muito. São pessoas que a gente tem um carinho muito especial por vocês, né, terem abraçado a causa da pessoa com deficiência. E pra gente é uma grande alegria estar com vocês aqui, ouvindo um pouquinho da história de vocês, porque eu acho que, de uma forma geral, a gente sempre está em eventos, né, numa correria, e a gente nem tem, assim, um tempinho para se dedicar e fazer perguntas, que a gente está cheias, né, Larissa? Lari, Maju. Vamos aproveitar. Lica, estamos aqui com a Lica, com a Alisson. Obrigada pelo E obrigada a você, Lica, por estar aqui, por ter aceito. Eu sei que a agenda de vocês é muito corrida, do Alisson também. Eu pousei ontem à noite, já tô aqui de Que manhã. honra. Coisa boa. Eu sei, muito obrigada pelo carinho. Não, mas o prazer é nosso de estar com vocês. A gente tem a recíproca é verdadeira, né? A gente tem um carinho também muito grande, desde os primeiros contatos. Então, obrigado também. Verdade. Esse é um bate-papo bem legal aí, bem leve. Com certeza. Legal. Muito bom estar com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos Tô pra... feliz. Você tá feliz, feliz. Maju? Ai, que linda. Eu também tô. Eu também. Estamos Café que todas. você deixa qualquer um feliz. É Maju. verdade. Você é muito querida, muito fofa. Gente, vamos fazer... Obrigada, Maju, princesa. vamos fazer a primeira pergunta para esse casal lindo? Vamos. Gente, eu Sim, sei mamãe. que, olha só, a história deles dois é uma história muito linda, de amor, carinho, respeito. Gente, são só 25 anos de casados, é isso? Eu tô certa? Certíssimo. De casado. Eu tô certa. Ó, eles dois têm... Juntando o namoro, quase 27 já. Que isso, Lica? É. Ai, gente, eu quero Nossa. perguntar qual é a fórmula, qual é o segredo para tantos anos de relacionamento. Quer que eu responda ou você Começa, responde? Alisson, Ó, começa, e eles têm Alisson. 2 filhas lindíssimas. É. A Lica Fofa. pode falar depois um pouquinho delas, Sim, mas que sim. família linda. É, são as 2 princesas aí. Esse ano a gente completa, em novembro, 26 anos de casado. Né? E aí foi uma história bem interessante, assim, de vida. E a gente fala muito de admiração, né? Eu acho que relacionamento, primeiro, é você ter admiração pelo outro, você ter aquele respeito, você entender um pouco, a vibrar, né, pelas conquistas dos outros, assim, apoiar a outra pessoa. Então a gente tem muito isso. E a gente é muito parceiro, né? Então, assim, a gente acaba tendo os mesmos gostos, né? Gostando das mesmas Legal. coisas. Aí fica um apoiando Vocês o são outro, cúmplices, mas né? cúmplices, mas sempre respeitando a individualidade de cada um, né? Porque isso para um relacionamento é muito importante, porque às vezes você quer tomar a vida da pessoa, né? Você admirar, respeitar, ser parceiro, eu acho que é Que legal. eu acho que é uma né? das receitas aí para Lindo. você conseguir prosperar uma relação, né? É verdade. É. Essa é uma das dicas, assim, né, de ter um relacionamento duradouro bastante importante, né, Lica? Isso que o Alisson falou de respeitar a individualidade, né? Sim, a gente, assim, eu acho que a gente tem os mesmos objetivos de vida. Né? Quando você encontra uma pessoa que tem os mesmos princípios, né, os mesmos valores, que você fica mais fácil. Claro que a gente diverge em muita coisa, a gente não é assim, não vamos pensar Isso que é normal. as mil maravilhas, a gente passa o dia concordando com tudo, não. Existe um momento de, né, um querer que o outro cresça em alguma coisa, né, e etc. Mas eu acho que no fundamental, naqueles valores inegociáveis, a gente combina muito, sempre combinou. Isso. A Alisson sempre foi muito família, eu também sempre fui muito família. E a gente, né, tinha como objetivo de vida realmente ter família. Porque eu acho assim, é muito difícil um relacionamento dar certo quando uma pessoa, né, tem outro objetivo de vida verdade. que não seja, né, semelhante a outra pessoa. Propósito. E eu né? acho que a gente também, assim, eu vejo que tanto eu quanto ele, a gente quer muito estar no relacionamento. Porque eu acho que eu vejo por aí as pessoas desistem muito fácil, né? Hoje em dia, não concordei com coisa, não gostei de tal coisa. Mas tem que ser os dois. Um só querer muito também não adianta. Os dois têm que querer muito estar no relacionamento. Não é fácil. Não Né? é pra qualquer um, né? Rotina. As pessoas não sabem viver com rotina, eu Verdade. acho. E a rotina, ela é a rotina, ela é igual todo dia. E renúncia Tem muita- também, né? Eu acho que a palavra legal da Tem gente muita- colocar
é um pouquinho de renúncia, porque você Renúncia. precisa aprender a renunciar, porque amor é uma escolha, né? renúncia, É verdade. muita Amor na vida é uma renúncia. escolha. Então você vai escolher uma estrada que você quer Exatamente. pavimentar, seguir, e entender suas renúncias, entender seus limites, né? É verdade. Nossa, É. que legal. Isso que eu acho que bonito. é Eu acho que não viver com quem Né, Lari? Lindo. Renúncia. Renunciar é isso, é você saber que não é aquelas mil maravilhas o tempo inteiro, mas que vale super a pena pela... Mas cuidar também, né? Eu sempre falo que a família é Você um sabe uma tema... coisa? Família é um tema extraordinário, assim, eu sou muito familiar e você cuidar, né? Eu sinto Quando- a presença de Deus na família de vocês. Mas amém. isso Uma aí. das Amém. escolhas nossas desse episódio, eu tava conversando com a Ana, e aí eu falei assim, filha, qual seria o casal legal que a gente sentisse de verdade a presença de Deus nessa Que união? coisa boa, fico É isso feliz. aí. É o que a Que gente é isso, preconiza. princípios, né, renúncias, é tudo Renúncia isso que vocês e fé. fazem. E fé, Fé, né? muita Sucesso fé sem de Deus que é vai dar fracasso. certo, Que fé que lindo. Deus está com a gente, que está abençoando, que está blindando. É Acho que a gente verdade. tem que... Ai, por que dá certo? Acho que a gente se blinda muito, principalmente na Tá mente. certo, que benção. Na energia, porque com certeza, né, a gente já, inclusive já moramos em muitos lugares, já Aham. conhecemos todo tipo de pessoas. Obviamente tem lugares que né, as verdade. pessoas torcem para dar errado, É né? verdade. Infelizmente Eu existe acho. esse tipo de pessoa. Mas a gente não se deixa essa energia entrar. A Essa energia bate e blindagem, a volta, blindagem de entendeu? fé, Tipo isso. você tocou num tema que é um pouco do meu propósito de vida, que é fé mesmo, né? Então eu sou uma pessoa extremamente, eu todos os dias acordo agradecendo a Deus. Hoje, antes de vir para cá, Amém. quando eu fui no banheiro ali, eu falo, ó, me dê inteligência, né? Palavras sábias para poder fazer uma melhor comunicação para todo mundo. Então, a todo momento eu estou conversando, Legal. entendeu? E Então vocês essa estão blindagem a gente conseguindo. pede. Amém. Então, Essa sintonia, né, Lari, a gente percebe. eu acho que essa construção é muito visível, assim, né? Quando a gente coloca Deus primeiro, a gente tem todo esse espaço para acontecer de forma muito mais aberta, muito mais palpável, e a gente está fazendo isso acontecer aqui. É visível em vocês, é visível na luz que vocês têm, assim. Obrigada. É isso aí. Ah, gente, eu vou falar pra vocês que estão em busca de um grande amor. Sigam a Alice Lica e essa referência, porque assim, vocês sabem que eu uso isso pra minha vida? Sim. Sim. De verdade, eu gosto de escolher pessoas que têm algo pra me acrescentar, sabe, Lica? Lógico. Coisa Com boa. valores. E eu acho que a vida é isso. A isso. vida é feita de trocas. Eu gosto de estar ao lado de pessoas que têm algo a agregar, Isso sabe? aí. Sobretudo o que a aquilo gente que chama eu de acredito. modelagem, né? Eu acho que você tem que modelar ali as personas, ou seja, o estilo de Sim. vida de pessoas que você acha que realmente agregam, né? E você tá Isso é certíssimo. fundamental. Você tem que tá perto e atrair Sim. e né, moldando a mente, porque a mente é poderosa É e ela, verdade. né, a fé, e E aí ela energia é atrai tudo, né? o que você quer pra sua Que é o vida, lado né? que você falou, e aprender a se afastar também, né? Porque dizer não é honestidade na vida, É né? verdade. Eu vou completar 48. Nem parece. Então, Não assim, parece. mas o dizer não é honestidade. Então você tem que realmente, pessoas que não agregam, né? É Seja em verdade. âmbito espiritual, social, Verdade. né, físico, seja o que for, você tem que aprender realmente a se distanciar sem ferir ninguém, sem nada, mas é escolha, né? Inteligência é você saber escolher, né? Tem Então as pessoas- escolhas com quem você vai andar na vida, tanto no âmbito social também quanto profissional, isso é crucial. E as Sim, pessoas às tem vezes não pessoas querem mudar, né? Exato, a gente tem pessoas que a gente quer ajudar. Sim. Mas precisa partir da pessoa também. verdade. Então é isso, assim, às vezes, o que a Alice está falando, às vezes, infelizmente, você tem que se afastar porque ali ela não está querendo permitindo, né? evoluir, entendeu? Então não vai ser, né? A gente tenta ajudar, mas a uma pessoa tem que decisão, partir dela. Não tá aquele pronto livre-arbítrio, para, né? às vezes, para receber, né? Assim, você às vezes tem pessoas que não estão prontas para ouvir. Ninguém é dono da verdade. Verdade. Mas é o que você falou, às vezes quando você tem uma história de vida, você tem uma vivência, você tem uma empresa de sucesso, e você quer falar alguma coisa, tem gente que não está pronta para ouvir aquilo ali. Verdade. Né? Então, esse é um ponto fundamental. Você só ajuda quem quer ser ajudado. É verdade. E vocês vivem, né? Eu vejo assim. Vocês são pessoas de sucesso, vocês são pessoas que, por conta dos seus princípios, porque tem isso, né? Eu tenho estudado muito um livro que é Café com Deus, eu gosto A muito. gente Você recebeu. não vai... É. Olha, eu comecei... Ah. A gente recebeu também esse livro maravilhoso. Aí eu li algumas páginas.
tá na minha mudança que veio. Ai, Lick, é muito Eu tenho bom. que ir lá pegar. Eu falei isso essa semana. Eu falei, eu tenho que sensacional, pegar nós meu livro, porque recebemos- chegou semana Que passada, eu legal. preciso ir lá no Isso. storage, porque no nosso apartamento, né? Tá bem cheio de coisa, a gente estava acostumado com um espaço maior em Recife. Você Mas gosta, você gosta, Rodrigo? E aí né? eu vou lá no storage pegar meu livro, porque ele é Lick, maravilhoso. é muito bom e fala muito, vai muito de encontro com tudo que vocês falaram. Isso. Uma pessoa de sucesso, você vê quando a pessoa tem sucesso, e sucesso não vale, não é só sobre dinheiro, Não sobre é, fama, Não é. Exato. mas é sobre você olhar o outro e falar, nossa, que referência. É isso aí. Né? Eu quero seguir essa referência porque tá dando certo, Sim. né? E é aquilo que vocês falaram, não é algo linear, né? Que vocês têm altos e baixos, tem momentos, né, que precisam se reconstruir, Sim. se refazer, mas vocês estão sempre juntos. Esse para mim é Isso, uma das maiores lições assim de vida, Não, sabe? total. Eu Sim. falo que você não tem que ter o medo de fazer o certo, Sim. que vai valer a pena. É Né? verdade. Então as pessoas às vezes querem viver muito em atalho, né? E os atalhos eles não levam É verdade. aos melhores caminhos quando você Sim. fala nessa questão de vida profissional, como eu falei, familiar, Sim, entendeu? Então, às vezes é o caminho mais difícil, não é o caminho certo, verdade. mas ele vai valer a pena. É verdade. Vai valer A a gente tem que pena. aprender a esperar, né? A vai gente valer a tá pena. muito, né? A tá gente numa época muito na assim, fast é pra food. ontem, que senão, meu Deus. É. Eu sou, né? Tem que meio- trabalhar essa coisa de esperar. Sim. A gente acelera tanto, né? E aí quando a gente para ouvir vocês falando de valores tão importantes que às vezes estão ali tanto na nossa rotina e a gente não para perceber, para prestar atenção naquilo que compõe a gente, é tão Isso. importante É parar verdade. para ver esses Dá uma valores todos olhada e olhar pra as referências dentro, que a né? gente tem. É. E eu tenho certeza que isso atingiu as meninas também, a Sim. Vanessa e a Alicia, porque Total. como é que vocês sentem essa transmissão de valores para ela? Eu acho que qual foi o momento que A deu gente- aquele clique de, olha, deu certo? Eu tenho um orgulho gigantesco, assim, porque eu vi que deu certo. Que benção. Então, assim, em termos de essência, entendeu? É. Né? Quando você fala em termos de essência, a palavra móvel, exemplo, arrasta, né? É verdade. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente poder ser exemplo. E aí elas têm muito exemplo dentro de casa. Tem. E aí isso aí, direto ou indiretamente, nas atitudes delas, a gente vê que aquela criação, e a criação é aquela história, né? Como eu falei, dizer não à honestidade. Então, às vezes, você tem que ser ali um pouquinho rígido, um pouquinho o pai que... Elas até brincam, às vezes, falam, lá vem uma palestra. Lá vem A o... Aston gosta de elas, falar. elas falam alguma coisa e começa assim, ó. Ih, vai vir algum ensinamento. Mas beleza, mas Que pelo bom, menos Alisson. a vida, não é depois que a gente, né, seja feita a vontade de Deus, mas o teu legado é em vida, né? É Então, verdade. as pessoas pensam que o legado é só... Mas não, o teu legado também é em vida, né? Então acho que é um pouco disso. A gente percebe exatamente nas atitudes. Elas estão numa fase, né? Mas não é fácil, Que hein? não é fácil, gente. A gente sabe, né? A Alice, 12 anos, a Vanessa, 22, 23. Agora que a gente tá percebendo mais ainda que realmente ela absorveu, entendeu? Sim. Muita coisa que ela, né, tem nos mostrado aí que... Porque tem uma fase que a gente fica, meu Deus, será que, assim, né? O Ela negócio vai realmente... desandar, né? Será que foi tudo será em que ela vão? vai É. seguir os passos mesmo ou vai pegar outro caminho? Porque... Dá aquele medo, né? Aham. Aquela fase ali nos 18, Quais são os 19, 20. atalhos, né? O fácil. Mas assim, até nos podcasts, né? Quando ela vai, a gente percebe as nossas falas lá. Que Muito lindo. ensinamento, muita coisa. Isso Então, que a eu gente ia falar, o pessoal percebe que fala ela assim, absorveu. cara, a Vanessa falando é um alicinho ali. O pessoal Ela brinca, fala né? as mesmas frases. E a gente acha que ela não prestou atenção. Porque às vezes a gente fala, o filho parece que não tá prestando atenção, né? Ontem eu Mas- mandei entregar uma Bíblia Sagrada para ela com a letra Jumbo, né? Aham, E semana passada, 365 dias da Bíblia, para leitura diária, né? que lindo. Então, assim, eu estava falando, qualquer coisa que você vai fazendo ali, inconscientemente, aquilo vai moldando. É o que a Liga falou, só que não é fácil, né? Quem tá ouvindo a gente fala, pô, é muito bonito você falar ali como pai, mas é muito difícil, né? Você conseguir que isso aconteça nas cenas da vida real. É verdade. Né? Então, por exemplo, a Alice está numa geração agora, uma questão geracional, né? De muita ansiedade, de muita teimosia, Nossa, de sim. muito autogestão. Né? 12 anos de idade parece que é a dona da verdade. Ela quer entendeu? saber mais do que a gente. Então, assim, não é fácil. Não tá? é fácil, Pra quem não. tá ouvindo, mas você tem que persistir, né? Porque mesmo você não esteja percebendo uma coisa que a Liga falou na atitude, mas aquilo tá entrando.
o É amor, verdade. o amor ele contamina, né? É verdade. E é o mesmo amor, a gente vê um amor aí absurdo, né, que vocês têm. Nossa, então, que legal, isso é verdade. O princípio de tudo é o amor, É muito né? legal. A gente fala de referência e eu quando penso em referência, eu penso na palavra amor, porque amor é o que liberta, o amor é o que ensina, porque quando você Total. ensina com amor, e aquilo que você falou, ensinar com amor não é sempre dizer Isso. sim, né? Não. E uma coisa assim que eu vejo muito em vocês dois, e para mim é uma referência, para nós é uma referência, vocês compactuam do mesmo ideal de vida, Isso. né? Vocês estão apoiando um ao outro. Isso é legal, né, Maju? Sim. Porque o que eu vejo, assim, lares destruídos, é porque cada um pensa de uma maneira, tipo, não vou concordar com meu marido, não vou... Ou, né, tira, né, de verdade, assim, o poder de autoridade, Sim. né, do cônjuge, e aí acaba que a família fica estremecida, né? E é tão desestruturada, e é tão legal. É claro que vocês não concordam com tudo, mas eu acredito que por conta, né, desses 27 anos de vivência, né, mostra que deu certo e tá dando certo e vai dar certo até o dando final. certo. Isso. E eu pretendo que dê certo. Isso aí, eu pretendo realmente, né, tá aí a minha vida E é inteira lindo. com isso. Vocês sabem, uma das coisas assim que eu falo com um apertinho no coração, mas eu acho que a nossa vida tudo é aprendizado, né? Isso. Eu falo assim, ai, Senhor, puxa, o meu relacionamento não deu certo, o meu casamento acabou, né? O que eu fiz, né? A gente faz uma autoanálise da nossa vida, né? E quando exame de você consciência. e quando você vê histórias, eu tenho até amigas que vêm até mim, eu não tô legal no meu relacionamento, eu quero pedir o divórcio. Aí eu falo, olha, de verdade, pensa 2 vezes, ele te bate, ele faz isso, ele faz aquilo. Aí eu vou falando, sabe? Eu já fiz isso. Aí eu vou falando Graças a isso Deus, pra minha pessoa. amiga continua. Aí eu falo, junta. não separa. Não separa. Gente, às vezes a gente fala assim, que o mundo fala que o casamento é uma instituição falida, não é? Porque o mundo ele ainda está permanecendo em pé, porque existe ainda famílias de verdade. O casamento, inclusive, é a base da família também, É né? isso. Você falou uma coisa de amor, só para eu não esquecer, para vocês guardarem, que eu falo assim, ó, a vida é construída nos sonhos, mas é concretizada no amor, né? Então, Que lindo. Que lindo. guarda isso aí para tudo, Que tá? lindo. Qualquer coisa que você for botar, você tá Amor. vivendo o teu sonho, mas para você concretizar aquilo ali, seja qual for a vertente, você vai precisar concretizar através de amor mesmo. Com Né? toda Então, você certeza. realmente Que lindo. se dedica. E um ponto assim que você falou, que esse equilíbrio, né? Então, assim, a gente busca realmente, quando tem os conflitos, que tem, né? Porque você, se não tem divergência, algo está errado, É verdade. né? Porque é normal você divergir, só que você tem que ser assim, não é conflitante, você tem que ser complementar. Sim. Né? Uma coisa é um conflito, que vocês discutem e crescem junto. Outra é um confronto. Verdade. Esses casais que você falou, existe uma diferença entre confronto e conflito absurda. Verdade. O confronto é uma guerra. Então eles entram em guerra, um querendo acabar o outro. O conflito, eles brigam para aprender e evoluir com aquele conflito. Nossa. Então acho que esse é um ponto também. Alisson tem uma... Se o você que começar... vocês fizeram? Eu vou sair daqui com um caderninho aqui. Ainda bem que tá gravado, né? Pra depois... Mas é eu já tô verdade, é um aqui. delta, assim, é um abismo, né? Então as pessoas às vezes vivem Verdade. no confronto, mas o conflito ele tem que existir. É Entendeu? verdade. Só precisa, Que lindo né, isso. E ter uma distinção. eu vou complementar. Eu acho que as pessoas, elas têm que também saber as lutas e né, em qual vale a pena entrar. Entra naqueles valores negociáveis e inegociáveis. Se você tá ali, né, você tem que saber brigar pelo que vale realmente a pena. Tem coisa que você verdade. releva, você... isso daqui será que é muito, muito importante? Quanto eu estou dando essa importância? Ou é algo que é negociável para mim? Caramba. Então, se é negociável para mim, eu baixo um pouco a guarda. Eu não preciso estar indo no embate naquilo. Eu acho que é isso que... O clique que está faltando nas pessoas. Elas querem ir para o embate em tudo. É verdade. Inclusive no que não interessa, no que não precisa. Ela quer estar certa em tudo. Eu aprendi nesses 27 anos que eu não preciso estar certa em tudo. Nossa, que lindo. Tá tudo bem.
Né? Eu abro, Não, e ali eu foi abro. a sustentação, tá? Eu realmente abro, eu digo, não vou ficar com raiva. Porque Porque eu ela trabalho isso abre, muito dentro de mim, a raiva dentro de mim. Nossa, vocês tinham que montar um Entendeu? podcast Gente, sobre sim. casais, sabia? Ah. Família. Todo Eu mundo acho, pede. ó, vou falar. Falta Né? Você também acha? deixar a Rafael preguiça de e- lado, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. A vida, ela é feita de propósitos. É. E a gente não nasce com propósito, a gente cria o nosso propósito. E de verdade, eu vejo que a população, de uma forma geral, precisa dessa voz de vocês. Isso é um Vocês fato. são potência, vocês são às vezes a pessoas gente não que tá sabendo impactam. dar- Não, eu acho Muito. Que a gente bonito. pode impactar positivamente, assim, nesse sim. aspecto, né? A gente até agora, falando por mim, a gente até agora se encontrou em eventos, então a gente não Sim. tem aquela oportunidade de conversar a fundo, de entender, Verdade, mas dá pra sentir aquela energia boa e aquela abertura a tudo que estava acontecendo, como foi o Maju Convida, por exemplo, que eu vi vocês totalmente entregues a tudo, Nossa, a causa ali foi por muito completo. emocionante. É, ali foi emocionante demais. É. E ali teve uma continuidade, né? Porque eu entrei na passarela com a Lara, né? Uhum. E aí eu criei uma conexão ali com a mãe dela Que e legal. eu pude também ajudá-la no material que ela precisava. Que legal. Mas a ajuda ali não é mais ela que me ajudou, né? É uma Vira uma troca. troca, é uma né? troca, É uma é um troca. aprendizado. Abre Ó, né, tem um caso disso aí que aconteceu ontem, pra você ver como a vida dá umas porradas na gente, né? Eu estava em Salvador, eu fui falar com os nossos sócios de Salvador. E aí, no meio da minha palestra, tudo, a gente tem um treinamento que é muito importante que os franqueados, gerentes estejam participando. É uma semana na sede da empresa, uma imersão. E tem uma mãe que está com a gente há 1 ano, vai completar. E ela não foi nesse treinamento. E aí eu cheguei para a franqueada e para a mãe ontem e achei a mãe uma querida, uma pessoa de energia incrível. Eu falei, olha, mas não existe isso. Né? Não existe desculpa, você tem que ir, porque é muito importante para você entender o processo, a cultura, a sinergia. Ela falou assim, não, mas o meu filho tem autismo. E eu não tenho como deixá-lo em nenhum momento. Eu estou preparando o meu marido e alguém que possa para eu passar essa semana lá com vocês, cara. Aí na hora eu parei, fui lá, dei um abraço nela e falei, olha, mas que bênção que você é, porque eu vou me moldar para legal, conseguir fazer uma Larissa. capacitação itinerante para você. E aí já tô com ela aqui, né? Porque eu vou também Isso trabalhar que é com... empatia, né? Não, e foi ontem. A gente está aqui hoje falando sobre isso. Aham. Isso aconteceu ontem, né? Aí até minha diretora falou, cara, mas tu é incrível mesmo, porque ela... E no final eu fui conversar com ela, ela chorava copiosamente, sabe? Dizendo, cara, você é uma luz da minha vida agora, que não sei o que. Eu já estou conversando com ela aqui desde ontem. Que legal, Né? Alisson. A gente, Legal, às vezes, não entende, né? Não entende. Na hora. Por que Deus me colocou nesse lugar, Vai. né? Vocês estiveram no Maju Convida, tiveram a oportunidade de conhecer pessoas, Isso. né, com deficiência. E a gente sempre faz esse evento, até uma das perguntas que eu gostaria de fazer, não sei se a Lari quer fazer, mas... Pode fazer. Posso fazer? Que impacto, né? Eu já vi aqui um pouquinho o que ocasionou o pós-Maju Convida na vida de vocês, né? A gente percebe que vocês estão levando isso como um propósito de Total. vida, né? Isso. De poder entender a necessidade do seu próximo, né? Porque a gente fala muito das oportunidades no mercado de trabalho. Isso. Até quero agradecer aqui a R1, o da Holândia, que abre esse espaço aqui pra gente, porque de verdade, se não fossem eles, a gente não poderia estar aqui, Muito porque a gente importante, faz esse podcast num formato de parceria para trazer luz e visibilidade para o tema. A gente sempre tá... A Lari, ela é de moda, né? E a gente sempre tá trocando sobre oportunidades. E a gente vê pessoas com tanto talentos e às vezes não tem a oportunidade. Não é, não é o que a por gente pena. está fazendo aqui é justamente isso, né? Dando oportunidade, dando voz a cada uma dessas causas e a cada uma desses projetos e processos que fazem com que a gente se torne melhor, que a gente faça isso, a gente canalize isso para amplificar. E ter vocês junto é incrível. Para mim foi transformador. Deixa eu falar algumas coisas que são legais, né? Primeiro que eu coloquei a lupa em cima. Depois do desfile, né? Você vê que quando você mandou sobre o podcast, eu na hora falei,
vai ser um prazer. Que bênção. Porque está muito alinhado. Então, pô, a gente tem no Brasil hoje 2 milhões, mais ou menos, de crianças, né? E pessoas com né, deficiência. com deficiência. Então, assim, aí quando eu fui olhar, ontem mesmo eu estava vendo a questão da tragédia do Sul, né, que a gente tem toda a solidariedade, acho que todo mundo como ser humano, com muito sentido. E eu estava vendo que as crianças ali também, que são especiais, têm muita dificuldade de entender, porque existe todo um modelo de cuidado, né, de proximidade. Então, para elas estarem chegando ali, não conseguir ver a casa, ou ver tudo igual, é um negócio ainda mais difícil. E aí a gente foi entrando nesse, vamos dizer assim, nesse mundo, né? Por isso que para mim toda hora parece que é a mão de Deus, né? Como ontem que eu te falei, aparece uma oportunidade, aí eu vou, abraço alguém, adoto como um filho, entendeu? Que legal. Aí eu falo, não, dentro da minha possibilidade eu vou ajudar aqui, né? Então o que a gente puder fazer, a gente vai ajudar, mas eu acho que a conscientização é muito legal, né? Até para nós, porque eu não sei de muita coisa, então com vocês eu quero até aprender. Que legal. A gente não sabe o termo que a gente vai usar. Sim. A mãe mesmo a gente chama de mãe... Atípica. Mãe atípica. Isso. Muito E importante as pessoa pessoas com aprenderem. Não, a deficiência. gente está aprendendo muito, né? Assim, as informações que antes eu acho que né, os meios de comunicações eram muito, agora né, amplifica. E aí você aprende termos que antes não estavam bem Difundidos, difundido. Que eu aprendi ontem, porque quando ela levantou para conversar comigo, ela falou, eu sou uma mãe atípica. Aí eu... a gente tá aprendendo. Aí eu falei assim, não, lógico que na hora eu meio que, né? Se associa, pra bom né? entendedor, um pingo a letra, né? Aí eu só queria, aí eu falei, pô, que bacana. Depois Olha eu fui que lá, estudei um legal. pouco mais, que é bem legal, né? Legal, Alisson. Mas acho que para todo mundo que está assistindo a gente é a mesma coisa, entendeu? Acho que o assunto é muito desconhecido. É verdade. Eu li exatamente uma frase ontem. A gente não pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. É É verdade. isso. A gente não pode ajudar o Brasil todo, que esteja em alguma situação, mas a gente pode escolher algumas É verdade. pessoas e fazer a nossa É uma parte e sementinha, ajudar. né, Lica? Sim. E aí, engraçado, aí a gente foi lá, ali foi uma energia tão maravilhosa, foi transformadora. Realmente transformadora. Eu também mantenho contato com a Com a Lara. Lara, Uma grande amiga nossa. Bebel. com a Bebel. É a Bebel. Bebel. Bebel Ela- teve até doente, eu fiquei bastante Foi. preocupada com ela. Mas graças a Deus já Ela estava tá bem. tomando banho de piscina esse final de Felipe, semana, graças ela a Deus. Tirou, né, Maju? Tia, vovó. Mas aí eu quero contar que há umas semanas atrás, né, uma pessoa conhecida veio falar que estava grávida. Vai De uma ser... pessoa com síndrome de Down. Sim. É. E aí eu falei, gente, deixa eu falar, é uma bênção. Eu agora sei que é uma bênção. Que legal. Você é escolhida de Deus. É mesmo? Porque não é qualquer pessoa. É verdade. Então abraça e você vai conhecer um amor tão avassalador, tão lindo, que eu realmente fiquei bem. Assim, foi muito bonito. Eu achei que foi uma energia que em muitos lugares não tem. Transformadora, né? Transformadora. Energia do Transformadora. bem. Eu realmente senti assim, como se fossem anjos na terra. Eu mostro para todo mundo, pra você ter uma ideia. O vídeo do desfile, São anjos na terra. todo lugar que eu Eu vou... chorei. Você Você chorou? chorou? Sim. Chorou. Ó, eu Ele sou- falou. Eu sou chorão, hein? Então, Eu se choro. você então somos recebe todos. anjos, Hoje tem que também. agradecer Eu choro né, não, muito. É Adri? verdade. É transformador, né? Diariamente. É Ô, assim. Lica, você sabe que o Alisson falou sobre algo que marcou muito a história da minha vida, da minha família, que é algo sobre amor, né? Sim, moça. E Deus me deu a oportunidade de ter 3 lindas filhas. A gente está no mês de maio, né? Eu me emociono. A Mãe Dia das Mães está logo ali, né? E eu aprendi sobre o amor, literalmente aplicando na vida das minhas filhas. Sim. Né? Eu achava que era impossível amar, né? Assim, eu ficava assim, ai meu Deus, será? Porque assim, eu vivi dentro de um abrigo, não tive a oportunidade de conhecer mãe, pai, né? E Deus me deu a oportunidade de ter a minha primeira filha, que é a Lara, a minha primeira filha do coração, que foi uma escolha. E esse mês de maio é algo que, dia 25, é o mês mundial da adoção. E amor é algo que você escolhe, né? Você adere, né? Tem que escolha. escolher amar. É uma escolha, né? Feliz. Eu sou feliz. E Feliz. hoje eu tenho 3 Não, dá pra lindas ver. filhas, né? Mas, Ju, É sim, mamãe. Eu tenho irmãs. você tem irmãs? Tem. A da foto, Laísa, meu filho, Ai, que lindo. meu lado,
Até pai Camila falou minha calma. A mãe Júlia, e te amo, e feliz. Te amo, é muito bom, É né? derroto, minha irmã. Aleluia, Ana. E a bonita Cata. Gata. E a noite na nome dela, É, João. O João, E né? eu também. você também. E já tá bonito. O casal é bonito. E eu gosto muito. E já tá bonito. Ai, que Ele, linda. ela Ah. e Vilas. É. Vilas. E eu É, gosto filhos. muito. Eu julei ele. Eu falou. Você falou. E Vilas. Muito bonito o que falou. Queria e Vila também. E já tá bonito. É isso. Mas É a Júlia, demais. chulei, a família minha também, minha irmã também chulou. Chorou. Oh, Te amo também. mãe, linda. Não, isso não Mas existe, é né, puro gente? É amor muito isso aqui. amor. Com É muito certeza. amor no coração. A gente entende que a oportunidade, ela é transformadora, né? Sim, Lica e Alisson e Lari, né? Desde que a gente começou esse trabalho de empoderar a Maju, Sim. foi algo que transformou a nossa realidade de vida, né? Isso. Não, o trabalho é fantástico. Sim, a gente entende que a importância de valorizar Sim, mamãe. as pessoas com deficiência, delas entenderem que elas são parte de uma sociedade, Perfeito. ela é tão transformadora. E a gente, ao longo desses anos que a gente se conhece, né, Lari, a gente Sim. tem percebido esse impacto na sociedade. O Alisson falou uma coisa que é verdade. Eu tô aprendendo. E como é bom aprender. Eu também não sei muitas coisas sobre outras deficiências. Sim. Isso. Né? Eu tenho um amigo que tem deficiência visual, eu tenho amigos que são cadeirantes. E uma vez eu cometi um erro, sabe? A gente estava num evento Amigos. com amigos, né? E ele nem me perguntou, eu não perguntei para ele se ele queria ser deslocado. Eu simplesmente peguei a cadeira dele e levei lá para onde, Escolhe. né? Escolhe. Eu levei ele para onde eu queria e ele falou: "Adri, eu tenho que te alertar". Não faz isso. Você- Pergunta antes, né? Porque foi tudo Mas tão a gente às rápido. vezes tá, né, Mas- tem a iniciativa de achar que tá fazendo O bem, né? E tem uma coisa que é muito importante a gente errar também, assim, sabe? É muito importante a Sim, gente a gente aprende no a erro, gente né? colocar essa tentativa para tentar acertar e assim, dizendo enquanto uma pessoa com deficiência também, a gente sabe quando a intenção ela é genuína de Sim. fazer algo pro bem, Verdade. de acertar e de fazer com que De errar aquilo... tentando acertar. né? Errar, a gente vai errar, a É. gente vai errar o termo, a gente vai falar coisas que daqui a algum tempo a gente vai aprender que são de uma outra forma. O próprio Perfeito. termo já mudou muito ao longo dos anos. A gente já teve que pessoas defeituosas eram Nossa. o termo correto em determinado momento. Hoje a gente tem pessoas com deficiência, justamente porque a pessoa, o indivíduo, precisa vir antes da deficiência. Então, ser a Maju, ser a Larissa, não apesar de nenhuma deficiência, mas junto com ela. Sim. E aí trazer essa informação para junto é importante. E o que eu acho que a gente tem feito aqui, que é uma frase que eu gosto bastante de ressaltar sempre, é que a melhor acessibilidade possível é a disponibilidade. Então, quando a gente está disponível a fazer algo acontecer, é isso que vai abrir os caminhos. Independente do termo, independente daquilo que a gente faça de talvez errar, mas que a Ação. gente vai agir em prol, exatamente isso. É isso aí. verdade. Olha uma coisa legal em cima disso. Essa mãe, né, que é muito interessante, ela posicionou assim para mim, ó. Alisson, na vida a diferença é tão grande porque, por exemplo, eu coordeno essa unidade, acho que ela está há 2 anos, num salão de beleza nosso lá da Sobrancelha Design no Shopping Barra. E ela fala assim, as mães só levam lá, porque eu sei lidar com os filhos e com a família. Que legal. E elas não conseguem levar em outros salões porque existe uma discriminação. Existe uma falta de conhecimento, de atendimento e de impaciência. E ela não consegue. Então ela fala que lá faz às vezes uma fila Que de legal. mães que levam, porque como ela é uma mãe que tem o dia a dia, então ela tem toda, né, o cuidado. E eu achei esse depoimento dela incrível, muito sabia? Legal, muito Né? legal. Alisson. Que é a ação mas que você falou agora, né? É você agir ali realmente. Então a ação é muito importante. Mas é daí a importância exatamente de se falar
De orientar, Sim. porque muita gente erra, como você falou, porque ainda não sabe, né? É. Não tem orientação. É isso. E não porque está realmente ali, né, na intenção do erro. Isso. Então é isso, vamos orientar. É verdade. Vamos falar o Exatamente. certo para as pessoas de como lidar com tudo, do que pode fazer, o que não pode fazer, o que pode falar, o que não pode falar. Porque É isso as aí. palavras machucam as É pessoas. verdade. Tem que entender isso, né? É verdade. E achei legal você falar dessa mãe, porque a gente encontra também um olhar de mercado, né? De que a pessoa com deficiência também vira consumidor. Olha, eu só Isso. consigo ir nesse lugar porque nesse lugar eu sou bem tratado. Eu consigo entender as necessidades específicas que a pessoa com Não, deficiência isso foram tem. duas mães, Então tá é tão muito legal, que legal. olha só, eu tava numa atmosfera pequena que eram 10 lojas. Tá. E me surpreendi que tem outra mãe também com a mesma situação do shopping paralela. Que eu perguntei, mas por que que a gerência está se ausentando da loja 6, 7 dias? E ela me explicou. Ela se ausenta pela necessidade, porque ela tem também o filho e o cuidado. Então eu achei aquele sensacional, que eu falei, cara, vamos pegar esses dois cases aqui, caso, e vamos até entender, porque eu acho que vai ajudar muitas famílias e até empresas. E você pode moldar ali um modelo bacana, né, para você ter mais inclusão, entendeu? Então achei isso Nossa, interessante. que legal. E já chamei as duas mães já, né? Já tô falando com elas, a minha rede Legal. operacional já está conversando, então achei aquilo ali fantástico, sabe? Existe uma pesquisa que foi levantada há alguns anos sobre crescimento dentro das empresas por contratarem pessoas com deficiência. Gente, é muito gigantesco o Gigantesco. crescimento. Em todos os aspectos, sabe? A gente tem uma experiência que é da L'Oréal Paris, que é a marca que a Maju já está 5 anos, Lari? 4 anos com a 4 marca. anos já? E o cabelo sensacional. E o cabelo lindo, hein? E lindo. Maju, Lindíssima. desde a primeira contratação, o presidente de L'Oréal Paris, ele, né, no dia a dia de conviver, de estar sentindo a importância da inclusão dentro da empresa, e ele veio muito feliz contar que ele contratou uma pessoa com síndrome de Down para ser secretária pessoal dele, já está com ele 2 anos e alguns meses. Olha que legal. E ele falou, olha, agora a marca quer fazer mais contratações. Hoje eu não sei qual é o número de pessoas que foram mais contratadas, mas a gente tem essa experiência. E ele tinha, Que legal. de verdade, uma insegurança como qualquer pessoa. E aí ele falou, nada como um dia após o outro. Porque foi aí que ela não precisou se adequar à empresa, mas sim a empresa, as necessidades Isso, reais se dela. adequarem. Sim. E é Se isso, adequar. inclusão é isso, né, Lari? Inclusão Exatamente. é acessibilidade para todos, né? Quando a gente consegue colocar a pessoa acima da deficiência dela. Colocar, por exemplo, essa assistente dele que foi contratada, ela tinha um currículo, ela tinha uma possibilidade ali de trabalho, ela tinha, como a Maju tem a capacidade dela incrível de fazer coisas verdade. que eu não faria Isso. exatamente como ela. Sim. Assim como eu tenho a minha enquanto comunicadora, enquanto jornalista, e assim, olhar para além da deficiência, junto com ela, mas para além dela, para as Perfeito. capacidades mesmo. E é isso que importa muito. E você é uma exímia comunicadora, viu? Ela Obrigada. Você tem uma neurolinguística, que eu trabalho com isso há 30 e poucos anos, né? Então, E eu ela acho, escreve tão bem, digo, acho- Alisson. mas geralmente é Ela Ilê também? toca no Ela é coração. boa. É. Muito, muito, muito. Ah, não é? Pra escrever precisa ler muito. Muito. Eu amo escrever, você sabe, né? É, o meu. Eu escrevo, ali que até fala, como ele escreve, eu consigo colocar E sabe sentimentos legal. ali. Esse dom, Vanessa. Vanessa. Vanessa escreve muito bem. Vanessa, ela consegue colocar nas palavras a emoção que ela tá sentindo. Ai, eu acho gente, isso isso é um dom. lindo. Isso é Porque lindo, eu já não consigo. Eu escrevo e digo, tá bom. A Larissa tem esse dom. É, né? Ah, Tem pessoas ela. que têm. Quando Ai, ela. que que linda. carro. Acho que Ela ambas tem. as Larissas. Ela consegue alcançar as Ai, pessoas que- através. não, aí escreve você chora, né? É. É isso. Parece que fala assim. Me manda Parece não, fala bem. com a alma, né? A Vanessa me escreve três linhas, eu choro. É sério? Toda a vida. Juro. Vanessa escreve muito bem.
Eu escrevia no início do relacionamento, conta das nossas cartas. Sobre emoção. A gente tem as cartas até hoje, né? Porque naquela época não tinha internet. Que lindo. Não tinha nada. Então eu escrevia. Eu já li pras meninas. Ai, gente, vamos convidá-los pro Dia dos Namorados, aqui de junho, do podcast? Mas, ó, você tem que ver. A gente tem um convidado Tá? especial que é com deficiência, que é um legal. dos casais assim, Aqui. mega apaixonados. Ai, meu Deus. E aí a gente Já queria amei. muito, se vocês puderem, é claro, falar O que no eu Dia dos puder estar Namorados. junto aí, a gente Vai ser vai muito estar, vai ser legal. um prazer. Um E prazer. as cartas cartas? são lindas, A gente porque traz as Pode trazer as cartas. A gente traz. Pode trazer as Não, cartas. gente, tem umas que Ah. eu acho que eu tinha mania de grandeza na demonstração do meu amor. Tem umas desse tamanho aqui, juro. Desse tamanho aqui. tem umas cartas Desse gigantes, assim. Adoro! Onde que eu arrumava um negócio tão grande daquele? Gente, mas olha só que impacto. Eu fico pensando assim, né? A vida, ela nos traz para lugares que inesperados, né? Sim. Às vezes a gente fala assim, caramba, por que eu estou nesse lugar? É porque era para acontecer, né? Era para ser, né? Porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Que às vezes você não vai entender, mas mesmo sem entender, Esteja Isso. preparado, né? É, Aquela história de esteja esteja pronto. preparado, porque o de repente de Deus acontece em dias comuns. isso aí. E é É exatamente isso. É isso. Gente, eu tenho uma dúvida, assim, em relação a essa exposição que vocês têm constantemente na internet, que eu sei que não é fácil para sua família toda, de uma forma geral. Eu quero saber o que vocês fazem para se blindar, excelente né? pergunta. Tanto positivamente quanto, né, negativamente. Porque isso aí, assim, é uma questão que ela tem, é como eu falo, são vários aspectos de análise ali, né? Sim. Tanto a exposição, de você ter uma exposição pública, porque quando você acaba tendo audiência, e as pessoas brigam muito por atenção e audiência hoje, no nosso caso é uma coisa assim, uma coisa pura, uma coisa orgânica, quem conversa com a gente sabe que ali não tem uma conotação de... Mas você não tem como evitar, é inevitável, os olhares, né, as energias Sim. e tudo isso que a gente fala, que a gente falou até um pouquinho aqui no começo. Então, acho que a principal blindagem aí é espiritual mesmo. Sim. Né? Acho que a principal blindagem é você continuar acreditando no seu propósito, acreditando na sua essência e entender que a opinião dos outros não lhe define. Que Né? legal. Porque quando você vai para uma exposição pública, você vai ser bombardeado. Você não tem como crescer sem ter inimigos. É verdade. Mas são inimigos que não eram para existir. No sentido, são pessoas que nem te conhecem, que nunca sentaram com você, que nunca coisa, conversaram, né? mas que a vida Isso social... acontece muito com a Maju, Isso acontece muito hater. com todos, né? Então, acho que entenda que a opinião alheia, ela não vai definir. Se você está criando algo de impacto na vida das pessoas, o julgamento vai ser maior. Quanto maior for o impacto, quanto maior for a dor, maior for a transformação, maior vai ser o julgamento. Nossa, é Né? verdade. Então, você precisa se calejar para isso, criar uma blindagem, que aí, com certeza, você consegue administrar, né? E, no nosso caso, ainda tem uma exposição difícil, que é muito julgada, que é uma exposição física, né? Porque a gente gosta de se cuidar, a gente tem uma estética ali de uma vida saudável. Então, aí que vem um pré-julgamento. Imenso. É Ai, absurdo, só vive né? pra treinar, Então, só assim, se cuidar, não faz e mais na nada. verdade, Eu acho isso máximo. o meu lifestyle ali, nosso, por exemplo, que eu sou um cara que empreendo há 32 anos, tô casado vou fazer agora 26 anos de casado, e a saúde que eu passo para as pessoas é para as pessoas se cuidarem mesmo, porque você é o maior patrimônio que tem, você é o maior verdade. ativo da vida. Nós somos o Né? templo Então, de Deus. o que né? seria, exatamente, é a tua casa, é o templo, né? Se você não cuida da oportunidade que Deus te deu, né, de você levantar ali todo dia, você vai cuidar do quê? É verdade. Né? Depois a gente reclama, né? Ai, por que eu tô doente? Porque isso, você não cuidou, Mas né? não é fácil, tá? A sua pergunta, assim, não é fácil lidar. Você vê que o caso da nossa filha, né? A Vanessa adoeceu muito a mente dela. Né? A Vanessa sofreu demais por questão de bullying, né? Por ataques excessivos, desproporcionais. Então, assim, ela é muito jovem também. É verdade. Como vocês, muito jovem. Então, a Vanessa, uma criança de 20 anos de idade, né? Eu É e difícil. Alisson, assim, a gente veio ter exposição agora, né? A gente, né? De alguns 3 anos pra cá. 3 né? anos pra cá. Então, assim, eu acho a nossa mente já bem, né? A gente já viveu muita coisa, já calejou muita coisa, já teve altos e baixos na vida toda aí, soube se reerguer em vários momentos. Então, assim, a gente sabe que a vida são ciclos, a gente tem uma mente mais blindada.
Já no caso, né, da Vanessa, da própria Alicia, Isso. a gente trabalha muito para que elas entendam que essas pessoas, é o que o Alisson falou, elas não nos definem. A gente tem que ter muito certo quem a gente é, o nosso propósito, para não deixar essas pessoas que não nos conhecem e que têm opiniões sobre nós, né? Então, mas é difícil. Tanto que ela passou, né? A internet, ela traz isso, né? A falsa sensação que eu de te que conheço. te conhece. É Ali a verdade. gente mostra 20% do dia, a pessoa acha que te conhece a vida inteira. Ela não muito sabe nada íntimo, da né? sua vida. É muito íntimo, Mesmo é. que você mostre mais, mesmo assim ela não vai te conhecer, né? Às vezes a pessoa que está dentro de casa, às vezes não percebe tem, alguma coisa, né? É verdade. Então, é isso. Mas o que... quando realmente, assim, o que você perguntou, o que é que vocês fazem? É o que o Alisson falou. A gente se volta para a família, a gente se volta para Deus, a gente procura blindar nossa mente. Eu procuro não ler. Eu realmente, assim, quando realmente a gente precisou ali estar bem focado na família, eu simplesmente não peguei para ler opinião de ninguém, né? Já que ela não me define, para que eu vou ficar lendo? Outra coisa que eu trabalhei muito na minha mente, eu não preciso me provar, eu não preciso, eu sei quem eu sou, eu não preciso provar para ninguém quem eu sou. Então isso eu falei demais na minha cabeça. Porque isso é um trabalho mental que você faz consigo mesmo. Eu só preciso, né? Que quem me conheça seja a minha família. Se eles me conhecem e me amam, pra mim, e eu me amo, e Deus me ama, e as pessoas que me importam me amam, os outros, eu não quero assim, não vão me definir. Então eu não vou parar para ouvir essas pessoas. E às vezes o silêncio não erra, né? Porque uma coisa que eu falo assim, a verdade ela tem um problema só. Vocês duas são jovens, ela se revela. Né? A verdade se revela. Ó, o Alisson, olha o que ele falou. Fala, Alisson. Falei que a verdade ela tem um problema só. Ela se revela. Verdade. Ela Fala se muito mostra. mais do que... Então, quando você está tranquilo no teu eu, você vê que, por exemplo, quando começaram os ataques de fake news mesmo, né, desproporcionais, alusivos ao que você falou da sua pergunta, o que a gente fez, né? O silêncio, em alguns momentos, ele não erra. Você tem que se posicionar, senão você não cresce. Mas se posicionar de forma certa, também é certo. Então, a gente estava com a família vence, cara. É verdade. O trabalho vence, o amor vence. Entendeu o que eu quero dizer? Ele devolve. A vida é um espelho, ela devolve em dobro. Então não preocupa. Se você está fazendo certo, agora, se você está chamando errado de certo, aí tu tem. Eu durmo bem pra caramba. Que legal. Eu boto a cabeça no travesseiro, eu durmo. Nossa, entendeu? Então, isso é um grande privilégio que a gente tem que ter na vida, né? E aí o que a Liga falou, confiar, né? Entender o seu eu, né? Acho que para quem está ouvindo a gente agora, é isso. Não tenha medo de ser você, de ter sua essência. E você não se preocupar realmente com esses ataques, né? E com opiniões que param as pessoas, tá? Verdade, esse tema é importante, né? Porque você destrói muito sonho, você leva muito talento pro túmulo. A gente ouve vários relatos, né, de jovens que tiram a sua própria vida. Eu falo muito isso. O que é que acontece também? Se você já tem uma questão mal resolvida com você mesmo, e aí é por isso que os haters e os ataques na internet são muito preocupantes. Porque, por exemplo, eu já tenho algo que eu sou insegura. Aí parece que eles descobrem. Aí eles vão ali, na ferida. Isso. Aí se eles vão cutucar uma ferida, é preocupante. É verdade. E aí isso leva a adoecer a pessoa, Leva. mentalmente mesmo. E não é porque, não liga pro que ele está falando, mas é porque eu já tenho aquilo dentro de mim. É o que você já tá ligando, né? É o que você já tá ligando, mesmo. você já tava questionando isso com você mesmo. Aí vem milhões de pessoas falando aquilo. Sim. Aí é preocupante, porque aí você vai dizer, eita, tá vendo? É isso tá mesmo. todo mundo vendo o que eu via. Tá todo mundo vendo o que eu já via. Aí é preocupante. Por isso você que coloca a gente tem que ter lupa ali no muito que cuidado, incomoda, né? Eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado com as outras pessoas. Também, porque você pode estar ali realmente cutucando uma ferida e aquilo pode levar a algo muito sério. E entender, né, que internet não é terra de ninguém, né? A gente recentemente deve ter, acho que uns 6 meses, nós tivemos, né, na família um caso e foi bem grave, foram mais de... A postagem tinham quantos comentários, Lari? Mais de 3.000 comentários da Maju, porque foi um vídeo que deu não sei quantos... milhões de views. 16 milhões de visualizações. Muito. E aí tiveram tantas devolutivas positivas como também negativas, né? E eu tento blindar
a Maria Júlia de todas as formas. Não porque eu fico assim, você quer que ela viva num mundo de fantasias de Alice? Não. Mas, assim, na medida do que eu puder explicar, eu vou explicar. E o que não, que for além, eu acho que não vale, sabe? Mas isso é o que a gente faz Lica também. falou. É isso. E a gente procurou, sim, fomos na delegacia, nós buscamos, né, pela primeira vez, assim, a justiça para poder nos proteger, porque eram palavras muito agressivas de cunho, assim, sexual, de querer tirar a vida, de querer que se falasse que estivesse cruzando e ia jogar no precipício, coisas assim. Nossa, bem graves. Não, a palavra que eu usei, né? É infelizmente, desproporcional, né? Por isso que na tua pergunta, ó, quem tem exposição tem que ter uma preparação muito boa, sim. né? E aí até o acompanhamento também, né? Da terapia, Verdade. a orientação, a conversa. Você tocou num assunto, são 800 mil vidas perdidas por ano, tá? É verdade. No mundo. Então, É isso muita aí, gente, 800 né? mil. Então, Muita gente. É a sério? cada suicídio, você tem 20 tentativas. Então, você multiplica 800 mil por 20. É o número de muita pessoas que coisa. tentam se suicidar. É mais, mata mais, tem HIV, tem câncer de mama e tudo mais. Só que a sociedade Abafa. não tem a coragem, né, Uhum. de expor as pessoas. Por isso que a gente trabalhou, inclusive, muito esse tema de saúde mental, porque não tem problema nenhum. As pessoas têm que aprender a Adoece. fazer a terapia, Sim. adoecem, se tratam. A Vanessa, por exemplo, está maravilhosa. Ela teve ali um momento dela, né? Fez o tratamento dela, tá super bem, trabalhando, falando, Que já tá bênção. 1000 por hora, né? 1000, Tá melhor do que inclusive, antes. mais preparada Tá mais emocionalmente, forte. mais forte, né? Porque na vida as Mais porradas próxima que você nossa vai também. tomando, É você Eu achei que, verdade. a assim, cada Deus degrau, faz né? as coisas É. também para aproximar, Sim, entendeu? Isso é propositais. verdade. Na hora É. você não entende, né? Que é aquilo que eu falei, mesmo sem entender, né? Caramba, Mesmo que eu não verdade. consiga entender, né? Ai, Deus vai ter uma proposta ali. Então não é na questão física ali, é espiritual. É verdade. E aí, esse é um ponto legal. Se preparar, porque quem vai para a vida pública vai continuar Tem que ter sofrendo acompanhamento. ataques. Né? Verdade. E grande parte desses ataques, inclusive, são feitos por narrativas, né? Por robótico, por um monte de coisa. Então, você não tem controle. É um ambiente que você não tem controle efetivo. Sim. Né? Então, se você for se preocupar num ambiente que não tem controle, você vai acabar adoecendo sua mente sem necessidade. É verdade. Sim. Né? Então, continua no teu eu, o que a Liga falou, no teu propósito, na tua crença. Eu falo, às vezes, nos stories, que eu vejo uns comentários, eu digo, gente, que muitos deles, as narrativas começam feitas por robôs, a gente sabe disso, tem, né? Mas enfim. Mas muita gente entra na onda. Pessoas reais entram muito naquelas narrativas e começam, É isso que eu ia te falar. Mas, gente, é o que você falou, a internet não é lugar de ninguém. Palavra tem poder, palavra machuca, palavra leva pessoas a problemas mentais. Então, se você não tem coragem de falar, assim como a gente está falando, olho no olho, então também não escreva nas redes sociais. Se você não vai falar na minha cara, então não escreva para mim nas redes sociais. Porque se você não vai falar pessoalmente, então é porque o que você vai me falar não é legal. Não é verdade. legal. O então fato respeite. de parecer um anonimato, né? O Parece que a gente tem uma anonimato. coragem. A coragem, eu posso dizer que eu odiei. Isso aí, É verdade. A roupa dela eu odiei. Sei lá, alguma coisa que ela tenha feito. Aí eu vou lá dizer. Você vinha me dizer pessoalmente? Você ia ter coragem de me encontrar na rua e dizer, olha, eu não gostei. Então, se vocês não fazem pessoalmente, também não façam nas redes sociais. verdade. Fica essa dica, né? É o Fica respeito, essa educação né? aí. As redes sociais, ela O mais básico. eu acho que ela meio que tirou o respeito da sociedade. Sim. Né? Então, é o que a Liga falou. Mesmo o respeito que você mantém no teu dia a dia, mesmo o tratamento que você tem com as pessoas, ele deveria, a priori, ser levado para a rede social. Permanecer. Né? Então, mas infelizmente há um descontrole, um desrespeito. A Então, pessoa fica no anônimo. é isso que você precisa aprender a preparar a tua mente. Né? E você treinar a ver o lado positivo. Sim. Porque senão você começa a ser contaminado. E ao invés de você treinar a ver o lado É positivo, verdade, isso é muito você importante. começa a alimentar o mal. É E verdade. quando você alimenta o mal, você traz essa energia para você. Quando você verdade. treina a ver o lado positivo, você potencializa a sua luz. Que Então legal, isso aí muito isso é muito importante. forte. É, Né? Porque não é para qualquer um a exposição. É Como verdade. não é para qualquer um empreender, é verdade. como não é para qualquer um estar aqui, por exemplo, no papel de vocês. Isso é verdade, né? É Então a verdade. gente tem que se entender isso. valorizar, né? Cada qual A tem o seu gente, brilho. isso que vocês falaram é verdade.
na medida que você se expõe, né, a quantidade de responsabilidade que você começa a chamar para você, também o número de pessoas que você vai ter, né, de admiradores ou não, de pessoas que vão ou não te admirar, te falar coisas legais. E uma coisa que eu estava falando com a Larissa na hora da gente vir, que é algo que eu tenho feito, né, diariamente na minha vida, eu tenho pedido muito para que Deus blinde os meus pensamentos, de forma que, se eu não tiver algo bom para falar da pessoa, que Deus possa me calar, que Deus, nos meus pensamentos, porque o nosso pensamento é algo que a gente às vezes nem controla, né? Você pensa, se alguém faz alguma coisa. Intrusivos. Eu vi um vídeo um dia desse, assim, bem engraçado. A pessoa tava lavando prato, de uma hora fazia pei, tipo assim, aqueles pensamentos, né, que vem na cabeça assim. A gente gostou. E é isso, né, que a gente possa se blindar, né, de pensar. Mas se você tem algo legal a falar, você fala, se não, você fala, ai, que esse pensamento possa sair da minha cabeça, que eu possa mandar, né, coisas boas para essa pessoa. E a vida é isso, é feita de trocas, né? E a gente, é sensacional. E a gente vê essas pessoas assim, né, na internet, quando aconteceu com a Maju, e aconteceu algo que se transformou, era mal, se transformou em bem. Claro. Hoje a gente está com a Lei Maju de Araújo, que é uma lei para defender os direitos da pessoa com deficiência. E a gente precisava, né, de uma lei, e a gente hoje tem uma lei. É claro que a gente não gostaria de ter passado por isso. A gente, quando fala assim, quando o Alisson, né, falou, ou a Lica, eu não lembro, que às vezes a gente passa por, foi você, Lica, por determinada circunstância na nossa vida. Sim. E que a gente não entende naquele momento, mas é para melhorar algo na nossa vida, na nossa família, que a gente vem mais forte, né? Que a Vanessa hoje ela tá mais forte, né? E às vezes a gente não pede problema, mas se ele vem, que a gente possa agir de forma sensata, com sabedoria. E né? eu acho que é isso. Problemas são inevitáveis, mas a forma como você encara e transforma isso numa conquista, né? Transforma isso em algo positivo, em algum aprendizado. Então você passa até mais leve sobre né? Pelo problema. Porque aí você não foca no problema, você foca na solução e em passar por ele e aprender alguma coisa. Aí muda tudo. É transformar a ameaça em conquista, né? A vida é um pouquinho disso aí. Você transforma a ameaça em conquista o tempo inteiro. E o que você falou é fundamental para o sucesso. As pessoas às vezes me perguntam muito sobre sucesso. Você tem vários atributos e características de sucesso. Gente, eu ia perguntar sobre isso agora, sobre empregabilidade. Eu não tenho uma receita, mas uma das coisas muito bonitas que você falou, pedindo a Deus para blindar e para limpar os teus pensamentos, porque às vezes não é você pensar, é o que predomina na tua mente. Existe um abismo entre pensar e predominar. Então, as pessoas que predominam as boas atitudes, que têm um predomínio ali realmente de sucesso, de prosperidade, né, de luz, essas crescem. Não é apenas a que pensa, não. Então, isso que você falou, essa blindagem de você estar higienizando, né, o teu pensamento, a tua atitude. E, óbvio, falou muito bem, agir, né? Não adianta nada na vida, gente. Intenção menos ação é igual a nada. É verdade. Então, você precisa sempre ter, né, a tua ação e você transformar essa ação numa realização de algo, né, desses bons pensamentos que você falou. Legal. Você falou exatamente. Tem pensamentos que, né, a gente não consegue controlar, eles vêm. Mas é isso que o Alisson falou. Né, pedir a Deus para blindar e reforçar na mente. É uma luta na nossa mente, na verdade, né? A gente pensa. A gente pensa mil coisas. A gente pensa mil coisas. Não, e a gente pensa coisa assim, será que eu sou capaz? Não, né? A gente tem esses pensamentos, mas a gente, é o que o Alisson falou, tem que buscar predominar. Verdade. O positivo, né? Vai, mas a gente vai e luta contra ele, né? É verdade. É isso. É isso. Eu queria, gente... Lari, você tem perguntas? Eu acho que eu tô, assim, absorta ouvindo cada um de vocês falar. E é muito importante, assim, entender... eu acho que para mim, uma palavra que ficou ecoando muito enquanto vocês falavam é o autoconhecimento. Porque eu acho que é muito... Pra gente passar por esses desafios, que outras pessoas cheguem a nós
e julguem coisas sobre as nossas existências, sobre as nossas persistências ali no mundo virtual, passa muito pelo fato de que a gente precisa se conhecer muito bem para que isso não atinja, não só que a gente se blinde, mas para que isso nem chegue de alguma forma a nós mesmos. Queria entender com vocês como é que vocês constroem esse conhecimento e como é que vocês disseminam tanto na família quanto nos negócios, como é que essa força age em vocês dois? Eu falo assim, o primeiro é higienizar o que eu falei, é você limpar, né? Uma coisa importante na internet é quem você está seguindo, quem você está dando voz, né? Porque se você não segue perfis legais, se você segue esses perfis, por exemplo, que só vão noticiando ali a fofoca, vão te contaminando com informações e as plataformas vão te entregando aquele conteúdo, entre aspas ali, né? Que não é colaborativo, esse já é um ponto. Então você higienizar a tua rede social e você começar a seguir perfis de prosperidade, de Deus, de motivação, de pessoas que têm lideranças saudáveis e positivas, né? Que sejam vozes interessantes, já é muito legal. O outro é o alinhamento interno mesmo, né? O diálogo permanente. Porque tudo que é conversado, né? Aquele ditado, não sai caro. É verdade. Então, quanto você omite e você vai fingindo que aquilo ali não está te fazendo mal, entende? Você finge que aquilo não te faz mal e você vai colocando para baixo do tapete, uma hora essa sujeira vai aparecer. Então, qual é a dica? Começou a diagnosticar que aquilo está te incomodando, já começa a terapia, começa uma conversa com alguém que possa te ouvir, que você possa falar dos seus medos, das suas dores e começa a tratar as suas aflições, seus medos, suas dores, diálogo permanente. É o que eu falo de estado de vigília, né? Então, esse mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo de muita tensão, o que eu falei, é muito dinâmico, a informação no mundo, ela dobra muito rápido, né? É uma questão geracional mesmo. Então, acho que você limpar o teu conteúdo, você entender, reconhecer que aquilo te machuca, porque às vezes a pessoa quer lutar e aquilo machuca, gente. Aquele comentário, aquela palavra, aquilo machuca você. Evita olhar para isso, entendeu? Então, acho que quando você cria esse modelo operacional, são atitudes ali que já vão te ajudar, né, a melhorar o dia a dia. Acho que são dicas que eu poderia dar assim. Muito legal, Alisson. E muito diálogo, é o que eu falei, tá? Não guarda dor para você. Né? A Vanessa mesmo guardou muito. Apesar de a gente ter uma família, uma educação aberta, uma transparência e diálogo, mas ela sofreu tanto que só ela sabe o tanto que ela sofreu. Sim. Né? Só ela sabe o que ela passou. Então, demorou para acontecer para ela poder abrir realmente o coração dela. Então, se você puder diagnosticar antes, quanto antes diagnosticar, mais fácil é a cura. Melhor. É verdade. Tudo Muito você legal. tem que buscar os aprendizados e aí é isso. A gente tenta mostrar como, né? A gente dá os exemplos de Sim. que o Alisson está fazendo. Não fica botando embaixo do tapete. Vai logo atrás, que a gente, né, percebeu e passou por algo desse tipo. E é isso, mas Alisson falou, não seguir, não ficar se contaminando. Sim, né, isso é muito com importante, esse tipo né? de O que conteúdo você que não te consome é o que agrega. atrai para sua vida, né? Isso, Total. se você quer prosperar, então reveja aí o que é que você está olhando o dia É inteiro, verdade. o que você Isso. está Eu consumindo. digo isso assim para tudo na nossa vida, amizade, Sim, relacionamentos, tudo, pra tudo. amigos, né? Tua escolha. São escolhas. Eu tenho feito muito isso que o Alisson falou, de não seguir páginas que não agregam Isso. valores, né? Eu acho que a gente tem que levar isso para tudo nas nossas vidas, né? E fazer isso acaba trazendo um filtro natural, né? A gente Isso. acaba se filtrando tanto assim, tão bem, selecionando tão melhor as pessoas que a gente quer, os perfis que a gente quer, as coisas que a gente quer ao nosso redor, que isso Perfeito. acaba virando um filtro natural de energia mesmo. De A pessoa que energia, não se verdade. conecta mais com essa energia que a gente tá, já não chega mais. Perfeito. Acaba que a gente se Redor. blinda, né, Ó, Lari? é exatamente isso aí, princesa. E não se comparar, tá? Ai, não Sim. se Que é um comparar ponto é que eu ia falar. importante. A comparação ela é Anotem. muito séria, É Porque as verdade. pessoas querem estar se comparando o tempo inteiro. E a comparação, ela frustra. É verdade. E você está se comparando com algo que é inexistente. Isso que eu ia Porque falar. a vida que as E às pessoas vezes estão você tá vendo se na internet comparando, ali, não é bem a na realidade. sua entendeu? maioria,
ela é uma Alice no País da Maravilha. É verdade. Né? Ela é aquele velho ditado da pontinha do iceberg. Sim. Então, cuidado com comparação. Você fala muito cuidado com a grama do vizinho, né? Que parece verde, aí quando você chega perto, ela ou parece assim muito bonita, mas quando você chega perto, ela é artificial. É verdade. Então não se comparem. Porque às vezes o que você está vendo ali é o que a pessoa quer te mostrar e não é bem, né? O resto do iceberg inteiro. E não entendeu? se constrói nada do dia para a noite. Sim. Eu vejo uma geração, olha só, Deus concede a cada um a capacidade de administrar a vida. A cada um. Então você tem o seu brilho, você é especial, você é incrível, dentro do seu eu, das suas possibilidades, da sua construção. Então não precisa dessa parametrização e dessa doença que a internet vem trazendo, que está adoecendo pessoas, que é colocar uma vez, por exemplo, você falou uma coisa, Alice, vocês somos pessoas públicas, mas tudo que eu passo na minha vida, eu busco a fundamentação de passar. Até, por exemplo, a minha classe social. Sim. Eu empreendo há 32 anos. Sim. Né? Eu tenho mais uma história, eu fiz a Universidade do Varejo, eu tenho Lato Senso pela Fundação Getúlio Vargas, eu tenho 12 CNPJ, eu tenho uma vida história, dedicada e uma história que eu não construí isso da noite pro dia. Sim. Então eu não quero mostrar algo ali que não tem... E eu falo muito sobre isso. Gente, cuidado com a ilusão. Né? Então você tem que ter fundamentação. Então acho que é uma informação também que as pessoas precisam muito, né, ter na vida delas. Tá? A gente precisa ter o pé no chão e não construir um gigante ali com o pé de barro. Tá? Porque não literalmente uma construção, né? Tijolinho a tijolinho. A gente... E uma celebração. A cada tijolinho, celebre. Entendeu? Cada conquista sua tem que ser celebrada. Quando você se compara com os outros, você fala, caramba, eu sou inútil, eu sou frustrado. Não, cada conquista sua, onde você estiver, né, em prol de prosperidade, é muito legal, entendeu? É a sua conquista, né? A sua conquista, é isso aí. Lindo conhecer um pouquinho da história Nossa, de vocês. lindo, maravilhoso. A gente vê que é uma história de construção, né? Que as coisas não acontecem de um dia para o outro, né? Existe a história de lutas, de vitórias. Isso que você falou, né? Tijolinho por tijolinho, ou foi a Lari? Foi quem? A Lari? Todos nós. É tão importante porque hoje em dia a gente vive numa geração fast food, que tudo a gente quer. Sim, tudo é rápido, tudo é imediato. Em 6 meses. Eu vou entrar, vou abrir uma página do Instagram e pum, já fiz sucesso. Não, olha só, existe uma história atrás do Alisson da Lica, de construção desde muitos anos, antes da internet, né? Exatamente. De existir a internet, né? Bem antes, Bem antes, E tem uma coisa de autenticidade também, né, em vocês, de vocês se manterem quem vocês são. Acho que isso a comparação tira da gente, né? Da gente ser autêntico, da gente ter a nossa identidade própria. A gente tá tentando se comparar e a gente tá tentando fazer igual. Tá todo mundo querendo fazer a mesma coisa, virou uma fórmula. E não tem isso, né? Existe o tempo, né, Lari? Eu acho que existe tempo, existe ritmos diferentes. Acho que a gente, principalmente, isso me toca muito enquanto pessoa com deficiência, porque o meu ritmo foi totalmente diferente do de outras crianças, por exemplo. Eu demorei para engatinhar, eu demorei para andar, eu demorei para tudo. Só que era aquela coisa, você vai demorar, mas vai adquirir no tempo que tiver que ser. Então eu acho que a gente aprende a lidar com ritmos diferentes que hoje não tem, né? Tem que ser tudo para ontem, você tem que fazer sempre primeiro, você tem que ser sempre o mais destaque, o que mais ganha. E perde a originalidade, o sentido de fazer aquilo. E eu vou dizer, que a gente está aí nesse meio, essa busca assim de eu tenho que sair na frente, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que sempre estar com isso também adoece muito, assim, você vê os criadores de conteúdo, você vê as pessoas criativas em geral, né, que tem que criar conteúdos assim, engraçados todo dia, criativos todo dia. Sim. Isso acaba adoecendo muita gente, porque é isso, a comparação. Meu Deus, eu tenho que ser o mais engraçado, eu tenho que ser o mais não sei o quê. Até aquela questão dos likes, né? Nossa, eu tenho que ter não sei quantos mil likes, porque senão, meu Deus, eu tô flopado, meu Deus, a pessoa tal tá fazendo, tá ganhando mais, não sei o quê. E aí a pessoa perde até, assim, tá ganhando dinheiro, muitas vezes tá ganhando um dinheiro absurdo, bom, mas não tá sendo feliz. Não tá... No fundo, o que eu vejo
pelo que a gente... Se você só tem a dinheiro, gente você não tem anda nada, aí... né? É verdade. Eu juro por Deus, tem Toma lugar, né, que a cuidado gente diz, com isso, nossa, viu? aí a pessoa tá com os olhos desse tamanho, nos lugares assim, você não vê que tá relaxado, você É não vê que tá verdade. aproveitando, você não vê que tá sendo feliz. Então, assim, do que adianta? Tanto sucesso, tanta visibilidade, tanto dinheiro, se no fundo ali, no dia a dia, a pessoa tá assim. É verdade. Vive no Aí automático, ninguém né? se aproxima. É só network, né? Entendeu? Isso. E a vida, ela acaba nos proporcionando encontros, assim como nós tivemos, e não precisa por força, né? Né? Você vê quem apresentou, quem nos apresentou foi o Eduardo Amarante. Foi o Amarante, é um querido. Ah, ele é um amor. Ele Pessoa apoia de luz, muito a apoia causa muito, da né? pessoa com deficiência. O Amarante é um grande amigo. Sempre fui muito querido. Ele começou a com gente vestir a Maju quando a gente não era ninguém. É isso. E Ele foi faz da isso. parte dele, Ele sabe? faz isso. Ele faz isso. Ele é muito querido. Você sabe com a Vanessa também? É? A Vanessa não No era ainda início. estourada, não era Aham. conhecida, e ele, Parece todo que tem uma lugar que visão, ele ia, né? ele falava, olha, tem uma menina de uma luz Que espetacular. legal. Isso a Vanessa nem era ainda, tinha essa audiência, e ele Que sempre coisa. falava. A Maju tinha 200 mil seguidores na época. Acho que até menos, né? Menos. E ele achou graça, Eu apresento a Maju gostou. para todo mundo. Que lindo. Ai, Todo mundo. Lá eu botei botei no telão. Que lindo. Ali, quando as mães deram o depoimento, eu falei, aí uma mãe Maju é conhecia você, a outra falou, nossa, vou seguir agora. Que linda. É? Mas é tão legal porque, assim, a gente vê que a vida é feita de histórias. Histórias reais, né? E é tão legal quando você conta a sua verdade. Total. Por isso que eu queria muito que vocês estivessem aqui, que as pessoas olhassem vocês além do que vê no Instagram, mas que olhassem um pouquinho Da para a essência, essência né? de vocês. Da Isso verdade, é muito legal. É. Tô muito Não, você vê que, feliz. especial, ó, eu sou bem disciplinado, né? A disciplina é a mãe do êxito. Então, pela primeira vez, eu não estou participando dessa mentoria que eu te falei do meu grupo. Primeira. Sim. Que eu agora deleguei para uma Aham. parceiraça que eu confio. Mas eu, pela primeira vez, não estou honra. participando para estar aqui com vocês. Obrigada. Que honra, Você não, vê que coisa senhora. legal, né? Mas eu estou É. muito feliz, porque eu sei do meu propósito das coisas. Sempre quando Sim. acontece, eu não tenho dúvida, né? Empreendedor Eu não toma sei. decisão na dúvida. É Então, verdade. Você a tem a gente- sensibilidade, você tem né? essa Quando sensibilidade. surgiu o convite, Alisson, na hora, né? Disse, vamos lá. E eu, como confio 100%, eu nem entendi direito. Eu falei, olha, a gente vai no podcast. A gente só Ali, vai. eu sou dessas. A gente vai no podcast quarto, eu digo, tá certo. Eu nem questiono onde, quando, por quê, qual. Se ele disse que eu confio que vai ser legal, entendeu? Maju Aí, gostou. aí eu falei, com quem? Que podcast? Aí ele falou, Maju. Não, com certeza, vamos lá. Um Ai, prazer gente, imenso. eu queria muito. Eu confesso que a gente já descartou vários. Alguns, né? Vários. Vários Que não mesmo. fazem sentido, Principalmente né? essa época agora, né? Que o povo queria. Nossa, isso que a Alica falou é verdade. Que essas escolhas são importantes. E São. eu tenho feito muitas renúncias, Sim. sabe? Por conta de princípios. Sim. E para mim o que vale não é a evidência do nosso trabalho que a gente esteja na melhor capa de revista, com audiência na Globo e outras, mas que a gente possa seguir de verdade o nosso propósito. E assim, eu faço sem dor no coração, até trabalhos. Tem trabalhos que não condizem com a imagem que a gente construiu até hoje, com Total. nossos princípios, e a gente diz não. Que é o que você falou. É o que a gente Que é vive. importante. Gente, eu falo muito isso, né? Da sustentação, né? Mas assim, respeitando cada um com o teu propósito, com a tua Isso. visão. Mas no nosso caso mesmo, você pode. Até pela própria Vanessa, por exemplo. Eu já tive ali determinados segmentos, não tenho Sim. nada contra, propostas milionárias. Que não mas faz que não sentido. casa com o nosso propósito de vida. Que Nem legal. ela Né? aceitou, Porque né? eu A não, gente acha para mim, legal. assim, no meu conceito, Que legal, aquilo não vai Alisson. fazer bem à sociedade. Que bom. Então é uma decisão minha, não culpo quem faz, pelo contrário. Sim, Mas é o teu eu, que eu te falei, ó, cada um constrói o ambiente que vive e trabalha. é porque verdade. aí Construa o entra- seu e maravilha, respeite o dos outros. Legal. Eu acho que Acho que é entra, isso. né, quando tem que entrar nos seus valores, Sim. né, que você acha que vai contribuir com a sociedade, com tudo. Se a gente acha que não vai, que é só algo por dinheiro, Sim. assim, é a nossa escolha de vida. A gente opta, né?
Fica um deal break, que eu chamo. É melhor não fazer, porque aquilo É um ali stop. não é, né? A gente não compartilha. E é outra coisa, eu vou estar falando alguma coisa que eu não faço, É verdade. que eu não, né, uso. Não vira nem Complicado. genuíno, né? Fica A horrível. própria criação disso fica totalmente artificial. assim. Isso aí, não transcende, né? Não culpo quem, né? Porque cada qual tem seus calos, cada qual tem, sabe da sua vida, sabe onde precisa. Né? Porque às vezes, né, a pessoa tá ali fazendo pela família dela, eu nem critico. Sim. Mas, E é cada isso qual que o sabe, Alisson né? falou, né? Nada como. O Alisson falou, eu vou cortar, né? Nada como o Alisson falou, como é bom você deitar, né, no seu travesseiro e deitar com a consciência tranquila, né? Que você Isso a gente terminou o tem. seu dia em paz, né? Isso é Seu muito dia bom. em paz. Gente, aproveitando esse gancho, Ah, eu queria que a Lica falasse algo que Ixi. viesse assim do fundo do Ai, coração meu Deus. dela para as mães, que a gente está no mês de maio e a gente queria botar um pedacinho da sua fala Ai, que no legal. Dia das Mães. É, Essa mãe que é linda, que a gente admira. Eu tenho uma coisa que eu trabalhei muito, essa época agora, né? Que eu fui muito questionada, inclusive, como mãe. E eu trabalhei muito, dizer, não, você não precisa se provar como mãe. Primeiro, que você não é perfeita, que tá tudo bem. A gente vai errar. Mãe erra, a gente erra tentando proteger. E a gente tem que se perdoar. Mãe tem que se perdoar, porque também quando acontece alguma coisa assim, deu alguma coisa errada com o filho, a gente é sempre a culpada, né? Verdade. E às vezes a gente pode até ser, mas a gente tentou acertar em algum momento, né? Assim, todo momento, na verdade, a gente erra, como eu digo, tentando fazer o melhor pelos filhos, porque a gente ama incondicionalmente eles. E aí, mesmo quando a gente erra tentando acertar, então tá tudo bem. Até as mães mais rígidas, né? Eu vi até um caso aí de outra participante que aí ela saiu, isso é coisa da mãe, a mãe faz ela ficar se cobrando muito, tudo agora é culpa das mães. Sim. Sendo que a gente também né, foi criada pelas nossas mães e a gente tem, né, uma criação, as nossas valores, nossas manias, Verdade. nossos, né, coisas que a gente precisa crescer e aprender também. Então é isso, mamães. Não se cobrem tanto. Não queiram ser perfeitas, né? Mas queiram amar os filhos de vocês. Né? Façam com amor e se perdoem, principalmente. Lindo. Porque a gente tá, como todo ser humano, suscetível ao erro, mas a gente tem que também reconhecer e crescer, né? É verdade. E aprender com os filhos, é isso. Que lindo, isso Lica. Lindo. Você sabe que você, quando fala do perdão, é algo que mexe tanto com a gente, né? Nós que somos Perdão. mães, a gente a todo instante fica, né, se cobrando, A gente né? se cobra muito, meu Deus. É uma coisa assim. Diariamente. E a gente tá numa época que a gente tá muito perdida. Acho que as mães da nossa época estão extremamente perdidas. Porque não pode isso, não pode aquilo. Aí antes eu apanhei pra caramba. A gente tá cheio de regras, né? Aí agora não pode mais bater, não pode mais. Aí tem mãe que assim, né, apanhou muito. Eu era muito danada. Mas eu nem. Eu acho que uma palmadinha, assim, Não, uma né? pra palmadinha, acordar. mas assim, eu não critico, entendeu? Sim. Se a mãe, em algum momento. Mas eu também, eu tinha essa, né? Como meus pais, assim, né? Eu era muito Rigorosa. danada e eu apanhava. Eu tinha essa intenção, mas eu também já trabalhei isso, já melhorei muito. Eu já entendi que a Alisson não gosta, a Alisson já foi criado de outra forma. Então a Sim. gente, pronto, é um dos pontos que a gente Equilíbrio. sempre se atritou muito. Eu achava que uma palmadinha não tinha problema e a Alisson achava que tinha problema. Então eu Sim. recuei, eu disse, não, realmente eu vou analisar. Que legal. E aí eu parei muito. Hoje em dia eu já não faço mais, entendeu? E aí é isso, a gente vai aprendendo, vai evoluindo, mas a gente está muito perdido. Eu vejo muitos vídeos na internet, inclusive eu vi de uma pessoa que eu até repostei nos meus stories, comparando as mães de antigamente, as dos anos 80, com as mães de hoje, né? Eu quero ver. Não, Já eu vou te saiu. mostrar. Eu quero. Você vai Quero chorar ver. de rir. Porque é exatamente isso. As mães eram muito mais. Né? Te vira. também. Você toma aqui o biotônico Fontoura. Hoje em dia a mãe Hoje fala, vamos não. comer o brócolizinho. Né? Olha, mas eu ri muito. E é muito Eu isso. como. A gente tá muito assim.
Muito né, aprendendo. Pouquinho. E a internet, a informação, a comunicação, traz também muita informação né, dos caminhos que a gente tem que, né, até para tratar, por exemplo, os termos certos das coisas, então a gente está aprendendo muita coisa. É e a mãe verdade. também está se moldando aí, né? Mas eu tenho visto, assim, uma cobrança muito grande nos pais, em geral, e eu acho que pai também é ser humano, né? Então É tem que verdade. todo mundo tem que ter um discernimento aí de que pai também erra, Verdade. mesmo às vezes querendo, né, fazer o melhor pelo filho. E é isso, a gente, quando você falou do perdão, mexeu muito comigo. Recentemente conheci uma mãe atípica, estava num lugar improvável e essa mãe estava se sentindo, estava se penalizando por estar no hospital, tendo que fazer uma cirurgia. Ela que é uma mãe atípica e a filha tem autismo nível 3 e a Maju teve que estar dentro desse espaço, porque ela passou mal, e aí Sim. a nossa vida estava direcionada para outras coisas e a gente tinha que estar ali. Sim. E a médica, ela estava na morfina, e ela falou assim, olha, eu preciso que você tire os medicamentos, porque eu preciso ir para casa, porque o pai não cuida, ela era separada, e eu não posso ficar aqui, ela chorando, eu não interferi, tinha um Biombo. um biombo separando e eu não ia invadir o espaço dela. E ela falou, não, eu tenho que ir embora, minha filha precisa de mim, ela precisa de mim, ela precisa. Aí a médica falou assim, espera os resultados, quando chegar os resultados eu vou te dar o meu veredito. E aí, bem, ela ali no telefone, falando com os avós, olha, eu já pedi para me liberarem, eu só tô esperando a médica porque ela pediu para eu esperar, não sei o quê. E aí ela chorando, eu vi no semblante dela tanto sofrimento. E aí ela falando pra médica, olha, eu não tenho escolha, você tem que me liberar porque a minha filha só fica comigo. Aí a médica, eu não posso te liberar, você vai ter que fazer uma cirurgia de emergência. Aí ela, como assim? Aí ela falando, eu não posso deixar minha filha, os avós não conseguem lidar com ela. E aí aquilo mexeu tanto comigo, sabe? E aí eu senti ela se penalizando por precisar de ajuda, de precisar ser cuidada. Sim. E é isso que você E falou, aí, assim, Lica. Deus o livre, acontece, por exemplo, se fosse pedra nos rins, não, como é? Apêndice. Estrangula, ela morre, quem vai cuidar da menina, É né? isso. Assim, às vezes a pessoa tem que parar para se cuidar, É verdade. para evitar uma tragédia maior. Maior. Depois, né? É E aquela eu história falei- do avião, né? A gente coloca a máscara na gente primeiro pra depois poder ajudar. A gente já É tá isso. bem. Exato. pra A poder gente já tá bem ajudar. para poder cuidar dos É isso outros, né? É isso. É bem isso. E eu falei isso pra ela, eu falei, olha, pra você cuidar bem e dar o seu melhor pra sua filha, você primeiramente tem que estar se bem. permitir ser cuidada, Total. ser amada, porque você é linda. E ali, assim, Deus foi falando ao meu coração e eu fui falando com ela. E ela, depois eu peguei o contato, a gente continuou em contato e ela falando que o quanto foi importante ali, porque ela nunca se permitia se cuidar, ser cuidada, porque ela achava que ela não tinha direito. Porque ela ouviu essas vozes. Ela ouviu isso. Aí eu alguém falei falou assim, isso. eu falei, É. não, você não permita que essas vozes penetrem ao seu coração, nos seus pensamentos. Sim. E é isso, fiquei muito feliz de você ter falado sobre isso, muito vamos importante. se perdoar, mamães, a gente Não somos não somos super-heroínas, perfeitas. né, E Lica? tá tudo bem. E é isso aí. bonita. Aí é bonita. bonita. E Alisson, e você? Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, Ah, sim, o que você com sentiu no certeza. coração. Primeiro, assim, só essa questão da mãe da Lica, a Lica tem uma relação muito legal com a mãe dela até hoje, né? Ai, minha Então mãe. ela é muito próxima, então esse é um ela exemplo... fica até brava é. comigo, porque ela queria mais atenção. Não, queria mas dar eu mais tô te atenção falando assim, também. como esposo, né, ali, companheiro, eu acho isso aí muito bonito, né? Que legal. E quero desejar um feliz Dia das Ah, Mães eu- para minha eu mamãe cuido também. muito da minha Ontem eu filha. falei com ela à noite, no final do mês a gente vai estar aí, se Deus quiser, né? Desejar um feliz Dia das Mães para todos também, porque esse episódio vai passar no Em maio. no mês das mães, É. né? E o resumo, gente, é aquilo que eu falo, né? Você ter fé. Eu vou finalizar aqui com 5 tópicos que eu acho que são importantes, tá? Vou olhar para lá, né? É você ser familiar, tá? Que é muito importante você amar, entender a força da família. Você ser espiritual, que é você ter a sua fé. Você ser profissional, que é você entender, encontrar algo que você goste, você tenha paixão. Você ser físico,
que é você cuidar de você, da sua saúde. Até quem tem família como eu, quando eu vou ali cuidar de mim, é porque eu cuido de outras pessoas. Então isso é muito forte, porque você fala assim, pô, se eu não estiver bem, existem pessoas que dependem de você. Então você aumenta esse autocuidado, essa autogestão que a gente falou. E ser social, né? Que é você aprender com quem você vai andar, onde o ambiente que você vai estar. Se você tiver o equilíbrio, né, desses 5 pilares aqui, isso é uma mensagem que eu posso contribuir e deixar para vocês, você vai ter uma vida mais equilibrada. E que não é fácil você equilibrar os 5 pilares, tá? Tem gente que pode estar me assistindo agora e falando, caramba, Alisson, mas não é fácil, né, você ser... Pois é isso, é por isso que você tem que entender o balanço e o equilíbrio. Se você buscar o equilíbrio entre esses 5 pilares, você vai ter uma vida mais próspera aí. É isso? Maravilhosa! Você gostou, Maju? Amei. Pra você, ó. Gente, vocês são muito queridos. Ele falou da minha relação com a minha mãe, eu quero muito mandar forte. é muito forte. Minha mãe, meu Deus do céu. Elas Eu são acho uma assim, relação muito forte. eu sei que eu tô em energia boa, eu acho que a minha energia boa veio da minha dela. mãe. Minha Você mãe é tem mesmo? demais. Tem mesmo. Eu digo, eu tenho energia boa. Eu Tem levo muito, energia tem boa mesmo. pros lugares, eu sei que eu tenho. Tem mesmo. E minha mãe é exatamente igual. Então, assim, eu amo estar com a minha mãe. A gente tem uma energia tão boa junta que, meu Deus do céu. E é isso, ela mora em Fortaleza, que é uma pena, não vou vê-la aí no domingo, mas a gente se fala. Ela queria falar mais, eu confesso que né, no dia a dia, ela me liga, eu tô no trânsito, mas Você assim... ouve ainda ela, Lica? Tipo, ela dá algum conselho, alguma coisa aí você Hoje fala em assim, dia eu leva sou pro- mais mãe dela. Oh meu Deus, né? Eu acho que as mães vão virando filhos depois. Eu Mas me não sinto sei mais hoje, mãe sim. dela, né? Que Engraçado. fofa. Ela é muito maravilhosa, meu Deus. Mãe, eu te amo muito, muito, infinito. A gente é uma energia única. Que é isso. Ai, que lindo. Eu amo demais, meu Deus. Ai, gente, vamos finalizar aqui então agora. Então é isso, gente, ó. A gente vai falar assim, use a sua voz e brilhe sem medo, né? Isso. Tá bom, vai. Então vamos lá. Use a sua voz e brilhe sem medo!